everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1177. Very good. Os paranormais de todos os tempos. Eles trabalhavam para governos. Os paranormais, para descobrirem, por exemplo, aviões. Aviões, projetos militares. Aviões que poderiam ameaçar ou criar grandes embaraços nos projetos militares. Exatamente, paranormais. Isso se deu em larga escala na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra Fria. Porque, vejam bem, meus irmãos, poderes todos nós temos. Você tem, eu tenho, que são poderes paranormais. Lembrando que os poderes paranormais não têm nada a ver com a mediunidade. Para você trabalhar com mediunidade, você precisa ser assessorado, amparado por um espírito. Mediunidade, você é o médium, aquele que medeia. Percebe? Então você está entre o plano físico e o plano espiritual. Você é médium. Então um espírito usa das suas capacidades mediúnicas para poder, claro, fazer materializações, ou curas, ou psicofonia, não interessa o que. A paranormalidade não tem nada a ver com isso. A paranormalidade são dons que nós temos. Todos nós temos. Mediunidade também todos nós temos. Inclusive, o gênio Allan Kardec, em seu segundo livro, publicado em 1861, ele diz no início do capítulo 14: todo aquele que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau que seja, é, por esta razão, médium. E é difícil quem não sente a influência de um espírito por perto, um pressentimento. É difícil quem não tenha isso. Então, se você tem, independente do grau, você é médium. E a paranormalidade é a mesma coisa. Então, o que acontecia? Militares, por exemplo, oficiais, recrutavam pessoas que eram dotadas da paranormalidade para que elas revelassem coisas. Não tem nada a ver com o plano espiritual, não é mediunidade, paranormalidade, certo? Vamos deixar as coisas claras. A gente enfatiza isso porque as pessoas confundem e depois dizem, mas então o plano espiritual interfere. O plano espiritual não interfere no que nos compete. Não, não. O plano espiritual não interfere no que nos compete. Porque revelar doenças misteriosas, descobrir planos miraculosos, isso compete a nós, não ao plano espiritual. Então tudo bem, a paranormalidade independe da mediunidade, então eles conseguiam localizar aeronaves caídas, submarinos naufragados em pontos distantes, conseguiam inclusive ter acesso ao planejamento de guerra, alguns planos secretos, ultra secretos. Os paranormais faziam muito isso, inclusive os russos. Teve um grande paranormal, ele é um grande paranormal chamado, olha as intuições chegam, que interessante, né? É um grande paranormal chamado, oh meu Deus, como que é o nome dele? Inclusive foi recrutado pelas forças militares com 6 anos de idade. A gente já lembra o nome dele. Com 6 anos de idade ele foi recrutado. Corin Good. Claro, como que eu vou esquecer do Corin Good? Né? Não tem como esquecer do Corin Good. Corin Good, ele foi recrutado em 1976. Depois podemos fazer um CADEF do Corin Good. Poxa vida, que bacana. Você sabia que Corin Good, por exemplo, revela-nos que existem gigantes adormecidos? Gigantes adormecidos, ele faz ainda pontes com Abraham Lincoln. Exatamente. Dizendo que esses gigantes adormecidos poderia ser Abraham Lincoln poderia ser um dos gigantes adormecidos. E além do que, esses gigantes adormecidos, eles estão esperando o tempo oportuno para despertar. Em nossa era. Eles estão sob uma bolha. Essa bolha tem ar. Dentro dessa bolha é um ar que faz reversão do tempo. Então, por exemplo, dentro dessa bolha pode-se passar 30 minutos. Só que fora da bolha, ou seja, a nossa realidade, já se passaram 30.000 anos. Dentro da bolha, 30 minutos. E fora, 30.000 anos. Inclusive dizem ainda que são os Anunnakis que estão ali. Mas isso é um assunto... Ok, já decidi. Vai ser um CADEF para a noite. O CADEF da noite, tardezinha à noite, vai ser esse CADEF. Você vai ver que surpreendente que é, cara. Depois você me conta. Ok, então, Corin Good era um paranormal, por exemplo. O que nós estamos falando. Tanto é que a Milab recrutou o Corin Good.
com 6 anos de idade. Isso começou em 76 e foi até 86, 87. Um treinamento. Porque quem não sabe, Milab é um treinamento. O que acontece? O Milab é alguém que sequestra uma pessoa e vai, digamos, doutriná-la. Ela será como que programada para fins específicos. Então, Corey Goode, aconteceu isso, ele foi adotado pelas forças militares, com 6 anos ele foi sequestrado, né? A Milab sequestrou Corey Goode e ele ficou lá, sendo programado, preparado, doutrinado. Porque Corey Goode, ele tinha poder, nós estamos falando de poderes, ele tinha poderes, que é empatia intuitiva. Empatia intuitiva. O que é isso? É a capacidade pré-cognitiva. Capacidade pré-cognitiva, ou seja, ter conhecimento de antemão. Eu tenho um conhecimento prévio de algumas pessoas, porque eu tenho poderes paranormais. Eu capto realidades que você não pode captar. Porque você sabe que o nosso organismo, embora ele seja extraordinário, com trilhões de células, ainda assim ele limita muito o espírito. Ele bloqueia muito as capacidades do espírito. Embora o corpo seja fabuloso, seja fantástico. A neurociência vem descobrindo o cérebro, dizendo que o cérebro está em expansão, que o nosso cérebro ele é jovem. Se você tem 50, 54, 60 anos, cientificamente provado, o seu cérebro ainda é jovem, por isso que você deve provocá-lo. Então, dentro do seu cérebro existem capacidades paranormais. Foi o que Corey Goode fez. Foi o que Corey Goode fez. Corey Goode prestou um grande trabalho para as forças militares. Ele ficou 20 anos trabalhando em projetos secretos, de 86 a 86 até 2006, 2007. Ele ficou 20 anos trabalhando aí sobre o exército, as forças militares, por exemplo, sobre as forças militares. E ele pode, claro, ser convocado a qualquer momento. E ele fez revelações dos gigantes adormecidos. Só que isso não aconteceu só com Corey Goode, nós dizíamos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos russos se preocuparam com isso. Ingleses também se preocuparam com isso, contratando pessoas que tinham poderes paranormais para fazerem revelações surpreendentes que serviam para fins militares. Exatamente. Na Rússia aconteceu o mesmo. Eles trabalharam com muitos paranormais, porque a paranormalidade é óbvio que independe de nacionalidade, independe de idade, independe de cor, de credo, de raça, de conhecimento. A paranormalidade são dons naturais que nós temos. Inclusive, se você quer estudar a paranormalidade e a mediunidade, é claro que nós recomendamos o maior tratado de paranormalidade do mundo, que é o Livro dos Médiuns. Então, vieram muitas informações paranormais, chegaram muitas informações parafísicas para que o governo ou as forças militares tivessem acesso antes do que poderia acontecer. É surpreendente isso. É sinal de que nós temos capacidades dentro de nós. Por isso que você deve desenvolver a sua paranormalidade, que será o grande salto do futuro. Não só a mediunidade. A mediunidade também é algo estarrecedor, algo extraordinário, a mediunidade. Mas a paranormalidade é fantástica. Por exemplo, a saída do corpo. O gênio Allan Kardec não tem como se ausentar dos estudos nobres do ínclito codificador espírita Allan Kardec. No seu primeiro livro, portanto, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, no capítulo 8, questões 400 e seguintes, ele fala, por exemplo, de um episódio que é muito comum em nós, de um acontecimento chamado desdobramento. O que é isso? O seu corpo dorme, o seu corpo descansa pela ação do sono, células fadigadas. O que acontece? Seu perispírito ou corpo astral sai do veículo físico e entra em contato com o plano espiritual. Sonâmbulos fazem isso. Aqueles que chamam de viagem astral, aqueles que chamam esse dom de viagem astral fazem isso. Saem do corpo, vão para lugares, vão fazer pesquisas, vão fazer estudos, isso é muito comum.
Pessoas, não interessa também a idade, conseguem fazer isso. Por quê? Porque dentro do nosso cérebro tem uma glândula chamada pineal, epífise, que também é glândula dos poderes paranormais. Dentro dela, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, os estudos que ele fez, e ele provou isso, que dentro desta glândula, uma glândula endócrina, que até então pensava-se que ela tinha apenas um papel cronobiológico, e não é, ciclos circadianos, esses ciclos são importantes para regular tanto as questões biológicas, mas também a paranormalidade. Então, dentro desta glândula foi descoberto cristais de apatita. Estes cristais de apatita, quando há poucos cristais, muito poucos cristais, você sai do corpo, que são os poderes paranormais. Quando há muitos cristais, você tem mediunidade. Quando há poucos cristais, você sai do corpo. De qualquer maneira, você é um super ser humano. Tanto tendo mediunidade como sendo do corpo, você é um super humano. Não perca o KDF de hoje. Nós vamos falar então de Corn Good, o que aconteceu lá. Eu conheço um pouco desse assunto. Eu vou preparar um material para vocês fantástico, eu garanto. Tá certo? Hoje à noite, Corn Good no KDF 1171. Paranormalidade, você tem, eu tenho, todos nós temos. Beijo em seu coração. Se inscreve no nosso canal. Já passamos faz tempo de 150 mil inscritos. Eu não quero que você fique de fora. Se inscreva para que você receba todos os benefícios do KDF. Tanto benefícios espirituais, como benefícios dos vídeos que são diários surpreendentes. Então se inscreva, é grátis, você não paga nada. É uma matrícula que você vai fazer gratuita na Universidade do Conhecimento. Mas não é conhecimento propiciado pelo Id Nelson, não. É o conhecimento de todos nós. Paz e luz. Não perca o KDF de hoje à noite. Vai estar surpreendente, eu prometo. E não esquece, man, dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.